coração da inovação, nasce um instituto que transforma conhecimento em ação. Um espaço onde capacitação e tecnologia andam de mãos dadas para revolucionar o mercado da saúde integrativa. Capacitamos profissionais com cursos de excelência, ampliamos vozes com estúdios de ponta e criamos soluções digitais que conectam negócios ao futuro. Somos mais que um instituto. Somos um parceiro estratégico para transformar ideias em resultados, capacitar o presente, conectar o futuro. No Instituto Hanna Lima, construímos um ecossistema digital para o sucesso de quem faz da saúde sua missão. Junte-se a nós e transforme o jeito de pensar, ensinar e fazer saúde integrativa. Olá, seja bem-vindo ao primeiro podcast do Instituto Hanna Lima, um espaço para cuidar de você por inteiro, porque saúde é mais que tratar, é transformar e transformar a sua vida. Hoje nós estamos aqui com a doutora Luciana Aires, com a doutora Daniele Targino, mas antes eu quero chamar vocês para que vocês possam se inscrever no nosso canal do YouTube, que é @Instituto Hanna Lima, e também nos seguir no Instagram, que é @Instituto Hanna Lima e @Doutora Hanna Lima. Ative também os sininhos para que todas as vezes que tiver novos conteúdos, vocês possam ser avisados e assim conseguirem transformar suas vidas com todos os conteúdos maravilhosos que nós teremos por aqui, ok? Eu sou a doutora Hanna Lima e estudante e eterna pesquisadora e eterna estudante das medicinas integrativas e vou estar aqui conduzindo esse podcast com vocês e quero dar as boas-vindas para vocês, doutora Luciana, doutora Daniele, e quero que vocês se apresentem um pouquinho para a gente. Olá, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre saúde, onde a nutrição ela está realmente como protagonista também, né, da nossa saúde. Eu gostaria de me apresentar. Eu tenho 20 anos de profissão como nutricionista, me formei no ano de 2005, e nesse período trabalhei em muitas áreas da nutrição, mas o que eu me identifico muito é com a nutrição clínica, realmente ver a transformação na vida do paciente, quando a gente entra com uma intervenção alimentar, e ver como o resultado que dá quando esse paciente retorna. Então, é muito satisfatório ver como a nutrição transforma a saúde, né? E restabelece também. É verdade. Doutora Luciana, pode ser Olá, estou muito feliz de estar aqui. Gostaria de agradecer o convite, em poder contribuir um pouquinho com a minha experiência no tratamento de pacientes com feridas. Tenho certeza que será um bate-papo muito rico. Eu sou Luciana Aires, enfermeira, especialista no tratamento de pessoas com feridas, onde eu venho aí há 10 anos transformando vidas através do meu trabalho. Verdade. Hoje o podcast de hoje vai falar sobre nutrição, ozônio e cicatrização. Lembrando que nós estaremos hoje apresentando, nesse primeiro podcast, apresentando nosso corpo clínico, o corpo clínico do Instituto Hanna Lima, que foi elaborado, foi chamado, foi conversado para compor um corpo clínico para melhorar a sua vida e levando qualidade de vida, ok? E aí a gente pode ir. Eu achei fantástico essa primeira abordagem, esse primeiro tema da gente, porque a saúde, né? Todo mundo fala que nós somos o espelho do que nós comemos, né? E assim é em tudo, né? Tanto no processo de cicatrização também interfere também, né, Luciana? Aí eu queria saber de vocês aí, vou começar por Dani, né? Como é que a nutrição influencia, assim, diretamente nessa prevenção, na prevenção de processos inflamatórios, de doenças, como é que auxilia na imunidade, Dani? A nutrição, ela é um dos pilares da saúde, né? Segundo a medicina integrativa e a medicina da longevidade, coloca 4 pilares para a nossa saúde, que é a alimentação, atividade física, o manejo do estresse e o sono de qualidade. Então, a alimentação ela vem aí trazer todos os benefícios e todos os nutrientes necessários para que o nosso corpo funcione de forma adequada, né? E isso inclui a nossa imunidade também. Então, da mesma forma que quando nós vamos escolher um alimento para colocar no prato, ele pode
vir trazer benefícios se a gente fizer também escolhas erradas, inadequadas, de forma constante, também vai vir com auxílio para a gente adquirir doenças, né? Como a gente vê aí as doenças da modernidade, como a obesidade, diabetes, hipertensão, inclusive as doenças autoimunes também, que estão aí muito em alta, a gente vê que começa também pelo intestino inflamado. Então, é muito importante, nessa área de cicatrização de feridas, ter esse olhar atento para a alimentação. Linkando as coisas aí, tem muitos alimentos que são pró-inflamatórios já também, né? Tem sim, muitos alimentos, né, que a gente tem hoje a dieta anti-inflamatória, Isso. né, e também tem a pró-inflamatória, né, que não é só um alimento que vai fazer com que o seu corpo inflame, mas um contexto alimentar errado, da mesma forma como não existe um alimento benéfico em si, milagroso, né? Existe um padrão alimentar que vai potencializar a sua saúde e melhorar a cicatrização e até o fechamento das feridas. Lu, nesse contexto, não sei se você já fez esse tratamento casado, quando você percebe assim mudança quando o paciente ele começa o tratamento sem modificação da alimentação e quando ele começa a fazer a modificação da alimentação? Doutora Hanna, essa pergunta é fundamental. Pegando o gancho no que a doutora Daniele falou, no tratamento de pacientes com feridas, nós temos que avaliar alguns pilares. Um deles é o aspecto nutricional. Quando o paciente o organismo tem nutrientes, né, sejam macronutrientes ou micronutrientes satisfatórios no organismo, isso vai ajudar no processo de cicatrização. Mas se ao contrário o paciente tem um déficit nutricional, essa cicatrização ela vai ser mais demorada, podendo aí a gente ter até complicações. E falando de forma menos técnica, quando a gente tem uma boa nutrição, o organismo ele consegue formar novas células, ele consegue produzir o colágeno e até combater as infecções de forma mais efetiva. Eu sempre falo que não é só sobre curativos, a gente precisa de um cuidado integral com esse paciente. É verdade. Tem até alguns elementos aí, né? Minerais, inclusive. O ferro, por exemplo, isso é essencial demais para a cicatrização, né? Porque leva aí a oxigenação, né? Como o zinco também, o ferro, vitamina A, vitamina C, né? A vitamina C também faz parte da produção do colágeno. É uma vitamina antioxidante. Então, colocar alimentos como limão, laranja, né? Sucos enriquecidos, a goiaba. Às vezes a gente pensa que alimentos ricos em vitamina C são só apenas limão e laranja, mas existem outros, né? O caju, a goiaba é riquíssima em vitamina C. Então, a acerola também. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Não só comer só o que a gente gosta, mas comer o que o nosso corpo vai realmente se beneficiar. É engraçado porque quando o paciente chega na nutrição, ele sabe que vai falar de comida, né? Mas aí eu fico pensando, sabe o que, doutora Luciana? Quando chega em você, assim, para tratar de ferida e você vai e fala de comida, né? Aí eu fico perguntando, você percebe quando o problema não é o ferimento e sim como é que se diz? A conduta alimentar do paciente? Sim, na hora da avaliação eu já peço todos esses exames, né? A avaliação do hemograma, peço o hemograma, algumas vitaminas que já foram citadas aqui, porque realmente elas são fundamentais no processo de cicatrização. E quando a gente avalia que esse paciente ele tem já um déficit nutricional de micronutrientes, macronutrientes, eu como enfermeira não posso fazer uma orientação nutricional. Então, o que é que eu faço? Eu encaminho esse paciente para um profissional especializado. E aí sim, a gente consegue perceber, Hanna, depois que ele muda a dieta, que ele implementa todas as orientações que foi feita pela nutricionista, a evolução ela muda completamente. Até a pele da pessoa. Com certeza. E assim, existem muitos suplementos no mercado, eu até estava conversando com a doutora Luciana antes de iniciar, que são realmente voltados para a cicatrização, né? Que a gente pode estar suplementando. Mas se a pessoa já tem um intestino inflamado, tem uma alimentação super errada e simplesmente só suplementar, não vai fazer efeito, não vai absorver. Então tem que ser as duas coisas, a suplementação,
mais a dieta, né? O alimento correto, a base alimentar ali bem tratada, não tem como substituir isso por outra coisa. É realmente uma base que a gente precisa trabalhar. É verdade. Quais são, assim, os sinais que... Porque, assim, todo mundo se corta, não é verdade? Todo mundo se corta, uma hora ou outra a gente se corta, né? E às vezes aquela ferida inflama também, né? Quais são os sinais que indicam que aquela ferida precisa ser tratada de uma forma, assim, mais especializada? Certo. A gente tem vários contextos, mas eu vou me ater a você ter um ferimento em casa, teve uma contusão, um trauma. A primeira coisa, a gente ficar atento é o tempo. Então, uma ferida, ela cicatriza em média em 4 semanas. Mas se na primeira semana o paciente ou a família observar que não está evoluindo, que só está piorando aquela lesão, então já é o momento de você procurar um especialista. E a outra questão são os sinais de inflamação, que nós chamamos de sinais flogísticos. Hiperemia, que é aquela vermelhidão ao redor da ferida, dor, o paciente sentindo, referindo ali muita dor, exudato, que a gente chama, que é mais popularmente falando, é a secreção que sai ali da ferida. Tecidos desvitalizados, então tecido amarelo ali dentro da ferida, ou preto, que a gente chama de necrose. Então, esses são sinais fundamentais, porque já significa que a gente tem um processo inflamatório e um processo infeccioso associado. Então, já é o momento de a gente procurar uma ajuda especialista o mais rápido possível. A gente tem uma ressalva, se for um paciente idoso, que se machuque, se for um paciente que tenha comorbidades, diabetes, por exemplo, hipertensão, essa procura por ajuda especialista deve ser o mais precoce possível para a gente evitar aí várias complicações. É interessante, né, isso, porque às vezes esses próprios idosos, eles nem visualizam como se aquela ferida tivesse tão grave, né? E aí quando vai procurar um especialista já está bem avançado, né? Eu tenho muitos casos que geralmente o paciente só procura a família, a gente, porque a gente tem muito paciente idoso que já é acamado. Então só procura quando observa que realmente não está cicatrizando um mês depois ou mais tempo. E aí eu já tive pacientes de ir para UTI por causa de uma lesão. Não, lesão por skin tears, que a gente chama, que é a lesão por fricção. Então, só a pelezinha subiu, mas é a porta aberta para micro-organismo, então infeccionou e a paciente foi para UTI por causa de uma ferida muito simples. E pode gerar uma sepsemia também? Exatamente, ela teve uma sepsemia, só que ela conseguiu sair. Sair. Mas assim, é muito grave. Só uma muito grave mesmo. Porque a pelezinha fininha, né? Exatamente. É interessante. A gente falou de algumas suplementações, doutora Daniele, e posso chamar de Dani? Pode, ficar à vontade. Mas aí eu queria saber dentro da alimentação, porque às vezes para a gente passar dicas para os nossos seguidores, né? Mas porque às vezes comprar uma suplementação também não é muito indicado, né? Sem uma prescrição correta, né? Porque até sendo uma suplementação é preciso que a gente tenha as doses certas, não é verdade? Verdade. Mas aí nesse caso vamos falar de termos alimentares. Quais são as alimentações assim que favorecem no processo de cicatrização? Os alimentos poderosos. Os alimentos. Vamos começar pelas frutas, né? Ricas em vitamina C, vitamina A, né? As oleaginosas também, né? Porque tem uma gordura boa, anti-inflamatória, como o ômega 3. Coco também entra nessa. O coco também é uma gordura muito boa, né? E as oleaginosas, elas são ricas, que são as castanhas, amêndoas, as nozes. Elas também são ricas em micronutrientes, principalmente minerais, como selênio, magnésio, o zinco. Então, pequenas quantidades das oleaginosas já traz um potencial bom, né, de uma quantidade boa desses minerais. Só uma curiosidade, Dani, porque teve uma época que teve um boom aí sobre o coco e o óleo de coco, né? Não sei se que diziam que quando botasse na balança, o fator inflamatório igualava o fator anti-inflamatório. Desmistifica essa questão aí pra gente. Realmente muitos indicavam, né, substituir o óleo de soja ou outro óleo por óleo de coco. Mas o óleo de coco, ele é rico em gordura saturada, que é a gordura inflamatória. Então, não existe toda essa indicação, nem embasamento científico que diga que realmente o óleo de coco
é o melhor óleo para O utilizar pessoal como tava usando fritura, assim, né? Uhum. Tava usando cápsula de óleo, É. óleo para fritar, É. óleo para tudo, óleo de coco para Então, assim, tudo. tudo consumido com moderação não vai fazer mal, né? O problema são os excessos. Então, para fritura mesmo, o mais indicado, segundo a ciência, é utilizar o azeite, né? Que é uma gordura boa, que não vai oxidar tanto, e sair um pouco dessas modinhas, né? Que também tem a modinha, né, da banha de porco, substituir pelo óleo de coco, mas o mais indicado mesmo é você evitar frituras, né, em primeiro ponto. E quando utilizar numa frigideira antiaderente. Ou na airfryer, Na airfryer também. E utilizar só para grelhar mesmo, um pouquinho ali, um pouquinho de azeite. É o que eu mais indico no consultório. É interessante, porque óleo de coco, meu Deus do céu, quando chega gente... Eu tomo cápsulas de óleo de coco, já é anti-inflamatório. Aí uma coisa que eu queria perguntar a você, doutora Dani, muitas vezes a pessoa já chega com o intestino muito inflamado, né? Uhum. Que resulta num pH muito ácido para o corpo, né? E um corpo inflamado, consequentemente dificultando aí para a cicatrização de feridas. Verdade. Quando a pessoa aí chega cheio dessas modinhas, como você está dizendo, né? Porque, meu Deus do céu, o povo não pode ver o Dr. né? Google, né? E agora ChatGPT. Né? Que são os médicos dos médicos ultimamente aí, né? E começam a tomar de forma, assim, aleatória. Não é verdade? Verdade. Como é que o intestino que já está inflamado responde a uma suplementação mal feita? Eu vou falar assim, que é bem puxando mesmo para instigar e mostrar o problema de uma suplementação mal feita, porque o povo diz, mas não tem problema nenhum, porque é só suplemento. Mas tem. Tem, com certeza. É tudo, inclusive o que é natural, né, faz mal. Até a água em excesso faz mal. Então, existem também as hipervitaminoses, né? Do jeito que existe as hipo, né? As hipo são quando você está com a vitamina abaixo do adequado, né? A deficiência. E as hiper é quando você suplementa aí demais ou de forma inadequada, sem necessidade. Então, tudo precisa ser avaliado e acompanhado. E voltando aí para essa questão do intestino, né? Se o intestino está inflamado, as vilosidades, elas estão atrofiadas, então a absorção, ela é muito baixa. Às vezes você está só perdendo dinheiro, comprando ali suplemento e o suplemento sendo jogado fora. O dinheiro sendo jogado fora. Então, precisa tratar a base primeiro, que é fazer uma modulação intestinal, desinflamar esse intestino, para poder depois vir com a suplementação e o seu corpo reagir. Né? E assim, a gente pensa, o que é o intestino inflamado? Às vezes, o paciente pensa que é só questão de trânsito intestinal. Se vai ao banheiro todos os dias, então eu tenho o intestino ok. Mas não é isso. Hoje a gente sabe que o intestino ele se interliga com vários órgãos e sistemas do nosso corpo. Então tem o eixo intestino-pele, tem o eixo intestino-fígado, tem o eixo intestino-cérebro. Então até com as nossas emoções, elas podem ser tratadas se seu intestino for tratado. Então, a gente precisa realmente desse olhar atento, né, para a alimentação. E que essa questão do intestino é uma coisa nova. De 2019 para cá, é que assim, subiram muito a quantidade de estudos na área do intestino. E a gente precisa realmente cuidar, né, desse órgão tão central que está hoje. Né? Tem um professor na área de intestino que ele diz, intestino não é Vegas. O que acontece em Vegas fica em Vegas. Mas o que acontece no intestino não fica só no intestino, ele repercute no corpo inteiro. É verdade. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado, né? Porque eu sou ozonoterapeuta, todo mundo sabe. E eu vejo resultados fantásticos. Não sou especialista na área de feridas, por isso que essa construção desse corpo clínico maravilhoso com vocês. Mas eu vejo, quando a gente combina resultados aqui, né? A gente já trabalhou juntos, né, doutora Luciana? Lu, chama de Lu também. Pode chamar. E eu vejo a diferença de uma ferida, né, de um ferimento tratado com ozonoterapia
e um ferimento que não está sendo tratado ainda com ozonoterapia, apesar de ter inúmeros recursos dentro da clínica, do tratamento de feridas, inúmeros aí a gente tem as coberturas, né, e tudo, PRF também, né, que a gente já vai evoluindo aí, mas a diferença, quando a gente entra com ozonoterapia, você consegue notar aí a diferença do progresso do tratamento? Com certeza, e aliado à nutrição, então, a gente consegue visualizar uma cicatrização mais acelerada. E o que a gente observa na prática? O paciente ele refere menos dor ou, às vezes, ausência de dor. O processo de cicatrização, porque a gente vai ter ali uma perfusão aumentada, uma circulação melhorada naquela área da lesão. A gente vê também a questão do tempo, né, de cicatrização e a questão de evitar as infecções de forma natural, sem a gente precisar de antibiótico terapia sistêmica, que isso é muito importante. Então, a gente consegue, sim, visualizar o processo de cicatrização mais rápido, trazendo aí uma melhor qualidade de vida para esses pacientes, inclusive evitando até complicações mais graves, como amputação, como infecção sistêmica, e a gente tem sim uma potencialização dos resultados quando a gente implementa a ozonioterapia no tratamento de feridas. Até porque o ozônio ele é um restaurador, né, da mitocôndria, das células, né, levando ali a oxigenação. É interessante. Sou apaixonada pela ozonioterapia, sou suspeita em falar. Mas você é sempre a maior defensora da ozonioterapia. Lu, você falou de antibiótico-terapia e tem uma questão que linka muito com a parte da nutrição, que eu gosto muito de comentar com os meus pacientes. Qual é a forma mais correta da gente fazer antibiótico-terapia? Com probiótico ou sem probiótico? Probiótico entra antes, probiótico entra durante e o probiótico entra depois? É um boom isso aí, viu? Isso aí vem mudando, viu? Né? Porque cada vez que a gente faz um curso, muda isso aí, por conta dos estudos, né? Por ser tão novo. Mas a última indicação é que seja após, né? Após a antibiótico-terapia, porque realmente o antibiótico vai vir e vai tratar, né? Tirar todas as bactérias boas e ruins. Então, se você usa concomitante, os dois juntos, vai matar as boas que você está ali inserindo também. Então, faz a antibiótico-terapia e, em seguida, começa com o probiótico. Há ressalvas também no caso de, tipo assim, se o paciente está ali já com diarreia do antibiótico, dá para entrar de todo jeito, mesmo sendo durante? Porque tem pessoas que fazem uso de antibiótico-terapia de uma forma mais prolongada. Principalmente, eu pergunto porque no tratamento de feridas, né, existem pessoas que fazem antibiótico-terapia aí por às vezes meses, né? E muito fortes, né? Isso. Antibióticos muito fortes. Então, dá para encaixar aí durante, né? Porque não é uma contraindicação utilizar durante, né? É só algumas orientações que você faça depois, mas também pode fazer durante o concomitante. É como se estivesse gastando dinheiro à toa, se usar durante, se for um tratamento mais curto? Não, vai fazer bem também, porque você gasta um pouco, né? Porque você vai ter que usar depois também mais um tempo aí esses probióticos para repor a população de bactérias boas, né? A gente vê que o povo é muito imediatista, né? Ainda muito acostumado à cultura de tratamento de alopáticos, né? E quando chega num ponto de tratamento mais integrativo, de um tratamento mais natural, eles querem as mesmas respostas imediatas. Né? E eu gosto de conversar sobre isso porque é importante a gente falar que tudo tem seu momento desse... Eu trabalho como vocês sabem, com várias condutas, né? A ozonoterapia é meu carro-chefe, mas aí eu também faço a soroterapia e o pessoal chega e quer fazer tudo de uma vez. Calma, né? Vamos ter calma, porque tudo, né, tem seu tempo, até durante o tratamento. É assim no tratamento de feridas também? Também. Voltando só um pouquinho à questão do antibiótico, porque assim, a gente evita o máximo a antibiótico-terapia sistêmica. Quando é que a gente utiliza? Quando a infecção ela já está sistêmica. Quando é só local, eu não
oriento e não prescrevo, não encaminho esse paciente para tomar antibiótico só porque está com um processo inflamatório local. Mas no hemograma a gente já identifica. Então, o paciente tem uma infecção sistêmica, vai precisar sim do antibiótico. Mas quando ele chega, retorna do médico, ele já vem com a prescrição do antibiótico e do pré e probiótico. Então, o que é que a gente... Porque alguns pacientes podem ter quadros de diarreia, mas outros não. Então, vamos deixar para ver se o paciente realmente vai apresentar ou não. Mas, em geral, a gente o paciente já chega com essa receita combinada, tá? E aí, qual é a melhor orientação? Ele vai seguir as orientações do médico realmente, tá? Para fazer essa antibiótico-terapia e já o probiótico, o prebiótico junto. Mesmo quando são aquelas feridas, aquelas úlceras grandes, né, que tem nas extremidades, também alguns médicos gostam de prescrever muito antibiótico. Eles acham que o antibiótico vai cicatrizar a ferida. E isso não acontece. É um conjunto, é um trabalho multidisciplinar. Então, o antibiótico eu entro quando realmente, como eu falei, é extremamente necessário. Que na maioria das vezes, quando o paciente demora a chegar, realmente já tem uma infecção mais sistêmica já, tá? Então a gente precisa realmente... Você sabe que há 17 anos atrás, aproximadamente, quando eu cheguei em João Pessoa, que eu era conhecida como a doida do ozônio, a louca do ozônio. E aí eu trabalhava no setor público, e eu saí procurando pessoas que tinham feridas, né? Para proporcionar o tratamento gratuito mesmo, né? Só para ver mesmo. Mas eu tive resultados fantásticos de fechar feridas de pessoas que estavam ali há 10 anos. Não acredito. Lu, 10 anos a pessoa com ferida na carne, é um espinho na carne. Eu digo que a ferida tem alma. Então não é só ali na pele, né? Ela realmente traz aí um impacto muito maior. Eu queria que você repetisse a pergunta que você me fez antes de eu falar sobre o antibiótico, né? Eita. Foi que fluiu, viu? Certo, não tem problema. A gente estava falando sobre cicatrização e alimentação, e aí falei sobre a ozonioterapia, né? Peraí. Se você nota, assim, a diferença eu já não sei mais o que eu perguntei, não, mas vamos Mas foi em relação ao ozônio mesmo. Foi com relação ao ozônio. Se a diferença da cicatrização. Mas sim, com certeza. Então, inclusive... E você usa laser também, Uso laser também. Inclusive, assim, a gente dispõe de várias tecnologias. E eu sempre falo para o meu paciente, não é apenas o ozônio, não é apenas o curativo, não é apenas o laser. São terapias que a gente chama de adjuvantes. Né? E a ozonioterapia, ela tem um potencial muito grande para a gente estar aí acelerando, principalmente nessa questão de infecção, de a gente manter ali o meio o mais saudável possível, para a gente não ter aí uma complicação e o paciente ir até para uma internação. E aproveitando, eu queria pedir para você, Hanna, falar um pouquinho para quem está nos ouvindo, como é que o ozônio ele age no organismo, melhorando aí, fortalecendo essa imunidade e como isso vai impactar na cicatrização de feridas. É interessante, mas porque o ozônio, nosso corpo precisa de oxigenação, né? Nosso corpo é formado de líquido, né? Mas a gente também tem muito oxigênio circulante ali e é o oxigênio que leva, né? Toda força para o músculo, circulação sanguínea ali para aquele local daquela ferida, né? Então o ozônio ele entra ali levando oxigenação, né? O ozônio é lindo porque ele tem uma conduta, é uma terapia oxidativa, mas que força o corpo no processo antioxidante. Eu digo que ele faz os dois processos ao mesmo tempo, é impressionante, né? E aí ele entra ali oxidando aquele local. Se aplicado em loco, ele oxida para forçar a regeneração celular, né, levando a oxigenação. Se aplicado de forma sistêmica a nível intestinal, ele vai desinflamar ali a nossa base intestinal, né, também. Já desinflamando essa base intestinal, a gente já começa a diminuir o processo inflamatório do corpo como um todo. Então, quando a gente começa a diminuir o processo inflamatório do corpo como um todo, a gente começa a ter feridas mais né, menores e começa a visualizar tecidos como é que se viáveis para cicatrização. Eu
eu vou voltar um pouquinho para os meus pacientes que eu fiz lá sem muita orientação na época, porque na época eu não tinha essa visão ainda do todo, né? Quando eu voltei de fora do Brasil, que eu fiz após lá, e era ozônio, eu respirava laser, né? Então, eu tratei alguns pacientes interessante, agora eu me lembrei da pergunta. Eu tratei alguns pacientes desses somente com ozônio e laser, outros somente com laser, que eu fiz até o artigo, e eu percebi realmente, como você falou, doutora Luciana, que não é só uma terapia, eu percebi que depois eu comecei a fazer uma anamnese mais puxada, né, que a alimentação estava influenciando muito de forma negativa. Foi quando eu comecei a começar a me interessar pela base intestinal. Porque a gente entra na integrativa, mas a gente não vê tudo ao mesmo tempo. Porque é um campo, terreno, nosso corpo é um terreno fisiológico, né, muito vasto. Muito amplo. Né, muito amplo. Então, eu percebi, e aí foi quando eu comecei a estudar intestino. Eu percebi que umas feridas não estavam fechando. Mesmo eu usar... Nessas que não estavam fechando, eu começava a insistir. Laser, ozônio, PRF, PRP. Meu Deus, isso não vai fechar, não. Aí foi quando, conversando com os grupos, nossos grupos integrativos da vida, Ana, dá uma olhada na base alimentar. Base alimentar, a gente já sabe que a gente é o que a gente come, né? Mas eu fiquei impressionada como depois que eu orientei a ir no nutricionista, como mudou. Aquela condição. E mudou, porque inclusive, se a gente tem uma base, o padrão psicológico. O corpo inflamado, né? A que a gente chama inflamação clínica de baixo grau, que é uma inflamação que não dá ainda em exames, mas que já está ali como base de várias doenças. O corpo não funciona, né? Não absorve nutrientes, você vai estar ali sempre com aquela base inflamada, sempre com citocinas inflamatórias sendo jogadas ali na circulação e o sistema imune também sempre sendo ativado. Porque se você está com citocinas inflamatórias, né, sendo jogadas na circulação, aí o seu sistema imune, tem que produzir mais anticorpos, tem que produzir macrófagos, tem que produzir isso. E isso chega a um grau que a gente chama que é falência autoimune, né, que são as doenças autoimunes. Que de tanto que seu corpo está sendo ali ativado por esse processo inflamatório. E assim, você tinha me perguntado antes sobre a alimentação e os alimentos mais inflamatórios. E a gente terminou conversando e eu não falei. Mas são principalmente o quê? O açúcar é o vilão, né? Que mata as bactérias boas. É verdade que entre açúcar e cocaína, o açúcar é mais viciante do que a cocaína? Eu não sei se realmente isso... Diz que tem uma pesquisa científica falando sobre o vício. Sobre o vício, né? Tem gente que fala que realmente vicia como a cocaína, né? E realmente não sei se chega a esse patamar, mas que vicia, né? Por conta da dopamina que é liberada quando você consome ali o açúcar, o carboidrato, que vem aquela sensação de bem-estar. Então, você fica sempre procurando ali aquele padrão, aquele carboidrato, aquele sobe e desce da glicose, né? Sua glicose baixa e você pensa logo o carboidrato, que é o que sobe mais rapidamente. Aí você vai para o chocolate, aí você vai para um carboidrato de alto índice glicêmico, que aumenta logo a sua glicemia, e vai ficando nesse ciclo de sobe e desce de glicose, e isso vai chegar a uma falência a um certo momento, né? Uma resistência à insulina, um pré-diabetes, uma diabetes. Então, o açúcar realmente ele deve ser controlado. Os ultraprocessados, por conta daqueles compostos químicos, o glutamato monossódico, todos aqueles ingredientes que você colocaria para sua avó ler e ela não reconhece como alimento, então realmente não faz bem para o intestino, inflama o intestino. Então, a gente também deve fugir dos ultraprocessados, né? Que é aquela frase tão falada pela nutrição, que é descascar mais e desembalar menos. Até os produtos fitness, às vezes a gente vê esses biscoitos, né? Eu não vou citar marcas, mas
que são voltados para o público fitness, que às vezes a gente vê na frente, né? Zero açúcar, Verdade. gluten free, mas quando você vai ler a lista de ingredientes, o Meu que Deus. tem de composto químico de alimento tem 3 e composto químico tem 15. Então, ele também vai te inflamar, né? Às vezes eu pego pacientes que são viciados em barrinhas de proteína, em outros, esses biscoitos fitness. Aí você passa um cardápio sem nenhuma barrinha. Isso, não vai ter nenhuma barrinha nesse cardápio. E não era saudável, eu digo sim, mas é ultraprocessado. Então, a gente tem que evitar, né? Gorduras, frituras, tudo isso inflama. E excesso de álcool, que também vai trazer muitas consequências e diminuir a absorção de nutrientes. Excesso de cafeína também, porque vai interagir Pelo amor de com o negócio específico. Vai interagir com a absorção de alguns nutrientes, como ferro. Então, a gente tem que realmente ter cuidado, né, nessa alimentação para não estar inflamando o nosso corpo. Você falou de excesso de cafeína. Me diga aí qual seria a dose certa de cafeína para para os amantes do café aí. Porque se tivesse aquela xícara bem grandona assim, eu tomava ela. 400 miligramas é o que realmente não faria mal, né? Que em cerca de, no máximo, 4 xícaras por dia. Porque uma xícara de café... A Sola toma aquela xícara desse tamanho. A caneca. A caneca. Mas o excesso realmente não é muito bom, né? Porque ela ativa o sistema nervoso central e também vicia. Então, se manter aí entre... Particularmente, eu também amo, mas eu tento me manter aí entre, no máximo, 2 a 3 xícaras por dia. Sabe o que eu acho engraçado? Que ela fala assim, desse jeito. Eu comprei esse café descafeinado porque eu tô amamentando agora, né? Aí eu acho engraçado que ela diz, esse café dá sono. Porque ela quer a cafeína. O problema é, eu disse, mamãe, não é que esse café dá sono. Eu chamei a Sola de mamãe, gente. Não é que esse café dá sono, é que a senhora está viciada na cafeína, que é um estimulante. Eu acho tão engraçado. E no lugar de melhorar foco, termina indo pro outro lado, né? Aumentando a ansiedade. Então, é outra coisa que a gente precisa, né, ter esse cuidado. Como a gente falou no início, né? Tudo na medida certa não vai fazer mal, mas os exageros, né? Os extremos é que vão realmente complicar um pouco aí a nossa saúde. É verdade. Lu, você falou ainda agorinha sobre as complicações que podem ser evitadas quando uma ferida é bem tratada da forma certa, né? Aí eu queria te perguntar, quando você já viu alguma complicação dessa sendo evitada? Uma amputação, por exemplo, sendo evitada depois que a gente entrou com a ozonioterapia? Com certeza, não só uma, mas várias, né, Hannah? Então, a ozonioterapia, isso já é comprovado cientificamente, mas a gente consegue ver na prática também. Então, o paciente ali, principalmente pacientes com diabetes, geralmente os pacientes estão com os níveis de glicemia descontrolados, que nenhuma medicação, nem a própria insulina consegue regular. Então, a gente, quando implementa, principalmente, né, com várias modalidades, seja o sistêmico ou o pontual, a gente conseguiu, sim, prevenir uma amputação, prevenir desse paciente ser hospitalizado, tá? E de ter ali essa ferida agravada com tecidos desvitalizados, com a própria evolução, dessa evolução que eu falo no sentido negativo. Essa lesão, ela piorou, ela aumentou, então, maior nível de dor desses pacientes. Então, a gente conseguiu também reverter após a implementação da ozonioterapia. É importante a gente falar isso até quando já houve uma amputação, assim, de falanges, por exemplo, né? E aí ficou aquele coto ali, e às vezes com a cicatrização mal feita também impede até de usar uma prótese depois, Com né? certeza, porque se a gente não traz essa integralidade para a cicatrização desse paciente, principalmente se ele já passou por uma amputação, e a gente sabe do risco de uma nova amputação, né? Exato. Mais alta, quando é só um dedo, depois vai para o antepé, para o pé, para a perna. Então, se a gente não começa a implementar essas terapias e explicar para o nosso paciente e para a família a importância dessas terapias, o que elas vão trazer de benefício, né, para o nosso paciente, a gente está aí evitando maiores perdas, maiores complicações, como uma sepse, um paciente ir para o hospital realmente e não conseguir sair daquele quadro. Acho que você vai saber explicar melhor do que eu sobre essa questão, que eu sei da funcionalidade.
Mas eu já vi uma amputação da perna, né, da parte inferior da perna, e o paciente tinha sobrepeso, Sim. né? E aí o que acontece? A gordura desceu e fez um coto, assim, impropício para uma prótese. Sim. Uhum. Né? E aí a gente entrou com ozonioterapia para entrar na célula da gordura. E aí conseguiu transformar. Por quê? Então, como é que é essa transformação, Luciana, ali naquela pele, ali naquele local? Então, provavelmente tinha um edema, né, nesse associado, junto com esse tecido gorduroso, adiposo. Então, o ozônio ele vai agir justamente nessa célula, nesse tecido gorduroso, reduzindo essa, como é que eu posso falar? Essa quantidade de gordura presente ali. Por quê? Para a gente ter o peso também, o edema, o sobrepeso, ele também vai interferir. Não é só o paciente que é magrinho, que tem pouco tecido adiposo ali, mais caquético, que vai interferir na cicatrização, mas o sobrepeso ele também interfere, principalmente pelas questões inflamatórias, né? Mas aí a gente conseguindo reverter essa situação, principalmente com o ozônio, que vai fazer essa função, a gente vai ter uma melhor cicatrização ali daquele local, propiciando esse paciente a futuramente fazer uso dessa prótese. Eu queria falar uma coisa, né, que veio aqui na cabeça, né, que você falou que o ozônio, ele aumenta, né, a circulação sanguínea. Isso. E quando a gente tem o aumento da circulação sanguínea, a gente também tem um aumento de nutrientes chegando naquela ferida, naquele local, o que vai realmente aumentar aí, Proporcionar, né? aumentar o grau de melhora dessa ferida, né? Porque vai ser uma ferida mais bem nutrida, né? Vai ter ali os tijolinhos necessários para o processo de cicatrização. Então, realmente é linkando, né? Aí a ozonioterapia com a alimentação, né? Integrativa, tudo. Porque veja um paciente desnutrido fazendo ozonioterapia. Ele vai ter ali um ambiente bom, né? A ozonioterapia vai estar ali diminuindo a carga de bactérias, mas vai estar ali aumentando a circulação sanguínea, mas ele não vai ter os nutrientes necessários para a formação de novos tecidos, né? O corpo vai estar sofrendo. Mesma coisa o contrário, né? Se ele for bem nutrido e não tiver ali a ozonioterapia que vai melhorar ali a circulação tecidual, também vai ter um processo mais lentificado. Então, eu acho que quando a gente une, né, a nutrição, a ozonioterapia, o cuidado intensivo com a ferida, né, essa equipe multiprofissional, o paciente só tende a ganhar, né, e ter sucesso aí Com certeza, vocês já perceberam que eu saí do roteiro completamente, né, mas é porque a conversa vai fluindo e as dúvidas vão existindo, né. Você já falou de alguns alimentos que proporcionam a cicatrização, né? Melhoram o efeito de cicatrização e desembalar menos, descascar mais, desembalar menos. Mas existem alguns alimentos orgânicos que são pró-inflamatórios também, porque existe essa dúvida, né? Não sei se na época da minha avó, por exemplo, minha mãe chegou pra mim ontem, tava na casa dela, perguntou: você já tá comendo macaxeira? Qual o problema da macaxeira? Não, minha avó dizia que era manga com leite, se tomar. E se tivesse menstruado, um negócio assim, e tomasse manga com leite, fazia muito mal. Mas, assim, muitos são mitos mesmo, né, da nossas avós. Né? A macaxeira faz? A macaxeira não está aí integrando como um alimento inflamatório, mas a gente respeita, né, essa cultura alimentar. Então, se a pessoa acredita, né, fielmente... Linka também, né? Linka também. Que é inflamatório, então a gente não utiliza. A ciência comprova hoje em dia... os crustáceos, né? Que deve ser evitado no momento de pós-operatório ou doente. Mas até a carne de porco, que a gente acha que crustáceos, até por conta do padrão alimentar daquele animal, né? Daquele... Mas até a carne de porco já não é considerada como o pessoal diz que é rançoso, né? Até alguns peixes que as pessoas falam. Mas a gente respeita isso. É ótimo. É tanto que eu trabalhei num hospital e a gente fazia o cardápio, né? Eu não colocava no cardápio a macaxeira para os pacientes internados. Colocava para funcionários, para outras pessoas. Por conta
dessa carga ser tão forte, né, de acreditar. Então, as raízes são muito importantes nesse processo de alimentar, inclusive, né? A gente fala de corpo inflamado, a obesidade, ele já é um corpo inflamado, né? Que proporciona também, muitas vezes, muitas feridas abertas já, né? A obesidade em si, principalmente aquelas úlceras de extremidade também, Exatamente. né? E... Desculpa, Lu. Não. Pode terminar. Eu fico vendo que quando a gente acrescenta no cardápio alimentar as raízes, a gente leva um pouco de saciedade para esses pacientes obesos que eles acham que estão, né, com fome ali o tempo todo, né? Aquela ansiedade de querer estar sempre mastigando. Mas como tem mais fibras... Tem mais fibras, né? Também ajuda em minerais, muitos nutrientes. As raízes são excelentes. Fantástico. É muito interessante essa questão da alimentação e do padrão cultural, que realmente todos os pacientes chegam para mim. Eu posso comer macaxeira, eu posso comer inhame, eu posso comer feijão verde. Então, aí é como a doutora Daniele falou, a gente tem que respeitar realmente a cultura daquele paciente. Então, se eu digo, o senhor pode comer a macaxeira, pode comer o feijão verde, mas eu já tive pacientes que dizer, eu comi o feijão verde, mas eu senti que piorou a ferida. Então eu disse, então o senhor vai suspender o feijão verde e não come mais. Então a gente tem que respeitar, né, realmente a cultura do paciente no que ele acredita. Então se ele acredita, se ele comer a macaxeira vai piorar, vai piorar. Então a gente realmente retira do cardápio e deixa ele ficar à vontade, se ele quer ou não comer esse alimento. Às vezes ele gosta muito, quer muito comer, mas fica com aquele medo e realmente não faz a ingesta daquele alimento. Em relação aos crustáceos, realmente é certo que eles vão sim proporcionar ali um processo inflamatório naquela ferida, principalmente quando ela é bem recente, após uma cirurgia. Já tive pacientes que o médico disse que eu posso comer crustáceo. Eu disse, mas eu estou dizendo que não pode. Então, aí você escolhe que caminho você quer seguir, mas eu já deixo bem claro que você pode sim ter uma complicação no ferimento. Mas graças a Deus, pela confiança, os pacientes vão nas orientações que a gente realmente acho que está sendo quebrado aí essa condição do paciente só acreditada no profissional médico, até porque a gente também estuda, né, toda a fisiologia humana para poder a gente fazer toda a nossa área, né? Então eu acho que cada vez a gente está começando a trabalhar e atuar com excelência na nossa área, que isso está levando os pacientes a confiar mais na gente também, né? E forçando, inclusive, o nosso colega médico também a se aprofundar também um pouco mais nessa linha integrativa, né? E é muito importante também, né, escutar o paciente e ver a individualidade, porque existem alimentos que não fazem mal para ninguém, mas faz para uma pessoa, né? Então, assim, já recebi pessoas que dizem, eu tenho alergia a abacaxi. Aí outra pessoa, a banana. Então, realmente, aquela pessoa sabe o que sente. Eu já notei, né, que eu tenho um pouco de alergia a abacaxi, por exemplo. Eu fico com os olhos coçando, a garganta coçando, a língua coça, tudo então, coça. Eu vou dizer que não, que é um alimento que não faz mal para ninguém, de jeito nenhum. Cada um tem sua individualidade. E a gente sabe que existem realmente alimentos que a pessoa não se dá bem. Então, a gente precisa respeitar isso aí, e não existem aí uma infinidade de alimentos, né? O ideal é comer variado, então a gente pode fazer um cardápio sem aquele alimento e respeitando a individualidade biológica de cada um. Às vezes eu fico... Porque a gente sempre conversa, né? Tá com todo tipo de pessoas, né? E eu trabalho também no município ainda, e aquelas pessoas que dizem, isso é só um ferimento. Trata com aquele famoso que ardia, né? Bertiolate. Que ardia, que agora não arde mais. E que todo mundo que eu falo, que diz, olha, aquilo não presta mais hoje, porque só prestava quando ardia. Entendeu? Mas muitos deles não percebem o ponto de começar a tratar um ferimento, como você já falou, quais os sinais e sintomas que é preciso começar a tratar com um profissional, né? E aí é por isso que eu vejo a importância de muitas vezes a gente estar com equipe multidisciplinar, para a gente também começar a mudar esse padrão, né, desse paciente, de que é necessário um tratamento mais especializado, que não é, muitas vezes eles acham que é perda de dinheiro, gasto desnecessário,
mas não é, né? A gente Saúde sabe que tá que em não jogo, é né? saúde que está em jogo e muitas vezes e a gente, aqui no Nordeste, a gente tem a cultura de negligenciar muito nossa saúde, né? Eu me pego negligenciando minha saúde, mesmo sabendo de muitos problemas que acarretam, principalmente com a alimentação. Muitas vezes com a alimentação, inclusive. Né? E é interessante a gente, nessa construção de novos seguidores, né? Novos pensantes, porque instiga a gente a pensar mais como a gente vai tratar e lidar com o nosso corpo. Não é verdade? Quais são os cuidados básicos assim que a gente deve ter para que a gente evite ferimentos? Vamos supor que eu tenho diabetes. Quais são os cuidados básicos assim, Lu, que eu preciso tomar, né? Para que a gente evite aí um ferimento. Tá. Às vezes o ferimento ele é inevitável, como você falou, principalmente pacientes obesos, diabéticos. Então a ferida ela pode abrir espontaneamente, principalmente se ele tem ali uma patologia associada em relação à circulação, tá? Mas os cuidados principais são cuidar da saúde de forma integral, né? Principalmente alimentação, prática de atividades físicas, hidratação, né, oral, tomar bastante água. Cuidados com a pele, né? Limpeza, hidratação também, né? Tópica. E você, no caso do diabético, ele tem que ter muito cuidado em relação, porque geralmente o paciente diabético ele tem uma consequência chamada neuropatia diabética. Então, ele vai se machucar, principalmente as extremidades, pés, ele vai se machucar, vai abrir uma ferida, ele não vai sentir, ele não vai perceber. Então, os cuidados com esse paciente em específico para não abrir lesão é de todos os dias observar os seus pés, se você não consegue pedir para um familiar para olhar isso, não andar descalço, utilizar os sapatos confortáveis, né? Às vezes a gente calça um sapato um pouquinho mais apertado, então nesse paciente em específico, ele tem que comprar um sapato mais confortável, sem costura. Existem diversos sapatos que são apropriados para o paciente que tem diabetes, né? Muitas vezes o paciente tem o que a gente chama de pé de Charcot, então esse paciente ele já tem deformidades nos dedo em garra, dedo em martelo, né? Então, esse calçado comum não vai servir para esse paciente. Ele vai começar a fazer atrito, faz uma calosidade, que já é uma pré-ulceração. Então, a gente tem que ter esses cuidados diários, constantes, com esse paciente. E ele precisa também passar por uma avaliação de um especialista para classificar o risco que esse paciente tem de abrir uma ferida nesse pé. É verdade. Se vocês pudessem dar um único conselho para alguém que quer prevenir doenças, manter saúde dentro da área de vocês e cuidar do corpo, pele, qual seria esse conselho? Eu aconselharia ir mais para os alimentos mais naturais, né? Aqueles alimentos que eu falo, os alimentos de Deus, né? Que não passaram pela indústria, ou se passaram, são minimamente processados. Então, as raízes, as frutas, as verduras, os legumes, os folhosos, as proteínas, né? Então, investir nessa alimentação e, como a gente diz, 80% da sua alimentação, se for nesse padrão anti-inflamatório, você pode 20% fazer suas exceções, né? No final de semana, nada com extremismo, nem exagero, mas pode... O dia do lixo, o dia do lixo. Pode utilizar aí algum outro alimento, né, fora desse padrão. Mas investir, né, na alimentação vale muito a pena. Às vezes a gente acha difícil, mas depois que a gente faz isso, que colhe os resultados, a gente gosta. A gente percebe o quanto foi importante, né? E vê como foi importante e como valeu a pena. Então, realmente, primeiro é a tomada de decisão. Eu quero isso para minha vida. Aí depois a gente vai seguindo os passinhos, né? Subindo a escada até chegar a um padrão alimentar adequado. Gente, foi incrível essa conversa. Quer falar mais, doutor? Não, só o que é que eu orientaria, né? Para essas pessoas, para ter o cuidado com a saúde. Como
a doutora Daniele falou, cuidar principalmente da alimentação, né? Mas da saúde como uma forma integral, né? E principalmente da mente também, mente e espírito. Eu acho que é um conjunto, né? E como a doutora Daniele falou, tomar a decisão de que realmente você precisa melhorar. A gente percebe quando o corpo ele realmente já está ali, que a gente tem que tomar alguma atitude, alguma decisão para melhorar. E eu sei que é muito difícil para muita gente para mudar, sair da zona de conforto, mas se você fizer isso todos os dias, um pouquinho, você vai conseguir chegar ao seu objetivo. Lembrando que pele também faz parte do corpo, né? Até o principal órgão. É o maior órgão do nosso corpo, é a nossa pele. E a gente só cuida, às vezes, a gente negligencia. É, verdade. Foi incrível essa conversa, incrível, né? Saí completamente do roteiro, mas eu acho que é assim, né? A gente vai fluindo as dúvidas, as confusões aí que o pessoal, os mitos que vão surgindo, né? Existem muitos mitos com relação à saúde, né? Com relação à suplementação, existem muitos mitos com relação à cicatrização, né? Tem aquele povo ainda que bota casca de cajueiro ainda. Tô dizendo que faz mal não, tá? Pó de café. Eita, meu Deus, eu nem sabia do pó de café. Mas foi incrível, eu espero que a gente tenha outros momentos, é necessário, porque é muito abrangente. Meu Deus do céu, se a gente fosse conversar aqui sobre passaria pele, o dia. Passaria o dia mesmo. Porque eu já aqui na minha cabeça veio inúmeras coisas para falar, mas já saí do roteiro demais, a produção vai acabar, né? Então, eu acho que a gente conseguiu assim, mostrar um pouco sobre como cada área ela pode aí fazer toda a diferença na saúde, na sua saúde. É importante que você tenha esses cuidados básicos com que nosso corpo é um corpo todo. A gente não tem especialidades. Não dá para a gente tratar só a cabeça, ou só o pescoço, ou só a barriga. Né? Nós somos uma medicina integrativa. Né? Se você quiser conhecer mais sobre essas terapias, sobre esses assuntos, siga os nossos canais, como foi dito no início, né? Siga aí o @Instituto Hannah Lima no YouTube e o Instagram. Eu quero que vocês deixem também o Instagram de vocês, né? Bota aí. O meu é @Daniele Targino, 2 L's e um Y, Daniele com 2 L's e um Y. Tem que botar, produção. Tem que botar na descrição, tá? E o YouTube eu ainda vou criar. Ótimo. Meu @ é enfa.lucianaaires, Aires com Y, tudo junto. Isso é Instagram. Instagram. Tem YouTube também? Tem o YouTube, é o mesmo, @enfa.lucianaaires, mas também está em processo de produção. Ótimo. Importante dizer que essas profissionais, elas também entram também na área acadêmica também, né? São orientadoras, né? E estão aí sempre desenvolvendo alguns cursos, mini cursos também, que a gente vai deixar à disposição para vocês também. Aqui a gente acredita que tratar vai muito além de sintomas, né? Sinais e sintomas. Aqui cada conhecimento ele leva a tratamento, né? E cada experiência leva ao seu bem-estar. É um prazer, foi um prazer conduzir esse podcast, foi um prazer conversar com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades.